Olá, mulheres de joelhos, graça e paz, como é que vocês estão? Tô aqui para compartilhar mais um capítulo do livro de Atos com vocês. Hoje a gente vai falar a respeito do capítulo 19, mas antes de qualquer coisa eu quero te perguntar como é que tá sendo para você essa imersão, quais são as suas expectativas para os próximos capítulos? Conta aqui pra gente, vai ser um prazer te ouvir, vai ser um prazer saber o que tá sendo, como está sendo para vocês também. Para nós tem sido uma bênção poder mergulhar na palavra do Senhor e uma bênção maior ainda poder compartilhar com vocês essa experiência. Então, vamos lá para mais um capítulo. Aqui no capítulo 19 de Atos, a gente vai começar com a pergunta de Paulo para o povo de Éfeso, perguntando se eles receberam o Espírito Santo. E o povo fala para ele que nem sabe o que é, que não, e que foram batizados pelo batismo de João Batista, que nós sabemos que é o batismo do arrependimento. E aí, vamos ver o que vai acontecer depois dessa declaração do povo que eles não receberam o Espírito Santo. Mais à frente um pouquinho, a gente vai ver que o Senhor realizava milagres através da vida de Paulo. Sim, o Senhor realizava milagres através da vida de Paulo. A roupa de Paulo curava as pessoas, mas pelo poder do Senhor isso acontecia. E vamos ver também que o diabo conhecia Jesus. E vamos ver também que ele sabia quem era Paulo. Aonde? Tá aqui na palavra. E a gente vai ler agora, já já. Amém? Bora comigo para mais um capítulo de Atos. Hoje, Atos, capítulo 19. Aqui a partir do versículo 1 nós vamos ler o seguinte, ó. Aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, olha só, ele encontrou discípulos. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. E Paulo perguntou, então, que batismo vocês receberam? Paulo, se vocês não receberam o batismo do Espírito Santo a essa altura do campeonato, qual foi o batismo que vocês receberam? E aí eles vão falar, recebemos o batismo de João. E Paulo explicou, João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. E ali naquele momento, esses discípulos receberam o Espírito Santo de Deus. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas, como alguns deles se mostraram teimosos e descrentes, falando mal do caminho, diante da multidão, Paulo se afastou deles. Quanta coisa a gente precisa aprender, né? Existe tempo de se achegar, o tempo de se afastar. Paulo entendeu aqui que era o tempo de se afastar um pouquinho. E levando consigo os discípulos, passou a falar diretamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Aqui, a partir do versículo 11, a gente vai ler aquela parte que eu falei a respeito de Satanás, a respeito do diabo, do conhecimento dele, a respeito de Jesus, a respeito de Paulo. Vem comigo. Já vamos começar aqui também falando a respeito dos milagres que eu falei lá no comecinho. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, ao ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Meu Deus, olha que poder de Deus Paulo exalava. Porque nós precisamos entender isso, não era o poder de Paulo, era o poder de Deus, porque a palavra é clara, Deus pelas mãos de Paulo. Então Paulo, ele era apenas um agente. Paulo, ele era, como é que eu posso dizer?
Paulo, ele era um instrumento nas mãos do Senhor. E eu profetizo, minha amada, meu amado, sobre a sua vida, que você seja um instrumento nas mãos do Senhor, que nós sejamos um instrumento nas mãos do Senhor, que Ele possa de fato nos usar para alcançar vidas, para que milagres, prodígios e maravilhas se processem através da nossa vida também. Sabe por quê? Porque a palavra também diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o Deus aqui, o nosso Deus que fez através da vida de Paulo, Ele continua fazendo através da nossa vida. Nós só precisamos crer e nos posicionar diante dele para que esses milagres se processem em nós e através de nós, amém? Que sejamos um canal desobstruído da bênção do Senhor, em nome de Jesus. Seguindo aqui a leitura, e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos. Olha só, algumas pessoas que a gente pode intitulá-las como aproveitadoras tentaram usar o nome de Jesus também. Tipo, se Paulo tá conseguindo, a gente também vai conseguir. E olha só o que aconteceu. A gente está aqui no versículo 13. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentando invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Olha que ousadia, a quem Paulo prega. Meu Deus, eles estavam falando a respeito de alguém que eles nem mesmo criam, eles só queriam se aproveitar do nome de Jesus. Olha que coisa perigosa, tentar se aproveitar do nome de Jesus para os seus prazeres, para o seu benefício próprio. Olha só. Versículo 14. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: olha isso, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Meu Deus, olha só, os espíritos malignos falando com esses homens: olha, eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo. Agora, quem são vocês? Ou a gente pode traduzir para a nossa linguagem de hoje: com que autoridade você está falando comigo? Meu Deus! E o possuído de espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Olha só o que aconteceu. Aquela pessoa que estava possuída de espíritos malignos, resumindo, deu uma coça nesses aproveitadores, porque não é assim que se usa o nome de Jesus. Nós não podemos usar o nome do nosso Deus em vão. Amém? Seguindo aqui a leitura, versículo 17. Esse fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Olha que coisa maravilhosa. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Isso é arrependimento, o nome disso, arrependimento. Porque aqui fala, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras, as suas próprias obras. Também, muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50 mil denários. Olha o valor desses livros. Mas para eles era nada quando meu Deus, quando você tem o conhecimento, quando você conhece o Deus que salva, que cura, que liberta, não há nada que tenha um valor maior do que Ele. Nada, nada. Toda a nossa riqueza, tudo que nós possuímos fisicamente é nada se comparado a tudo que Deus é para nós, amém? Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50 mil denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Aleluia! Depois dessas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando para Macedônia e Acaia. Ele dizia: depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. E Paulo seguia, a viagem dele, tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que o ajudavam, a saber, Timóteo
e Erasto permaneceu algum tempo na província da Ásia. Por esse tempo, houve um grande tumulto em Éfeso por causa do caminho. Pois um ourive chamado Demétrio, que fazia modelos de prata no templo de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros do mesmo ofício, disse-lhes, eles faziam obras de ouro, de prata, né? Senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem desse ofício, ó. Essa é a nossa economia. A nossa economia está em risco. Isso que Demétrio estava falando, a nossa economia está em risco. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não somente há perigo de que nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Abrindo parênteses aqui pra gente, vocês acham que Demétrio e esses homens que viviam disso estavam preocupados com a deusa Diana? Eles estavam preocupados com o seu próprio bolso, com as suas próprias vontades, com os seus próprios benefícios, porque eles entendiam que eles seriam prejudicados, porque crendo em Jesus, eles perderiam financeiramente, porque o auge dessa deusa cairia, eles entrariam em descrédito, né? E vamos seguindo aqui. Ouvindo isso, ficaram furiosos e começaram a gritar. Grande é a deusa Diana dos Efésios. A confusão se espalhou pela cidade e todos foram juntos correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo, né? Tipo, Paulo não tá aqui, vamos levar eles mesmo. Seguindo aqui, ó. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram, porque eles sabiam, né? Que eles queriam era Paulo. Era só uma isca, digamos assim. Então os discípulos não deixaram Paulo ir até onde eles estavam, até o teatro. Também algumas autoridades da província, que eram amigos de Paulo, mandaram um recado, pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outras, porque a assembleia tinha virado uma confusão. E na sua maior parte, olha isso, gente, olha isso. E na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Meu Deus. Tava lá no oba-oba, mas não sabia nem o que estava acontecendo. Então, tiraram Alexandre do meio da multidão, e os judeus o empurraram para a frente. Este, acenando com as mãos, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma só voz, durante quase 2 horas, gritaram: Grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem não sabe que a cidade de Efésio é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Ora, não podendo isso ser contestado, convém que vocês se mantenham calmos e não façam nada de forma precipitada. Ele tentou ali acalmar os ânimos do povo. Porque esses homens que vocês trouxeram para cá não profanaram o templo. Ele está dizendo, eles não fizeram nada. O que está acontecendo? Que confusão é essa? Vocês estão fazendo uma confusão à toa. A famosa tempestade em copo d'água, né? Nem blasfemaram contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, saibam que existem os tribunais e os procônsules que se acusem uns aos outros ali. Ele está dizendo, tem uma reclamação para fazer, tem uma queixa para fazer, então vocês vão para o lugar certo, eu não quero confusão aqui. Mas, se vocês estão pleiteando alguma outra coisa, isso será decidido em assembleia
regular, porque também corremos o risco de sermos hoje acusados de revolta, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E havendo dito isso, dissolveu a assembleia. Não havia motivos para aquela confusão toda. Mas Demétrio ele estava olhando o benefício próprio dele e dos outros ourives que viviam dessa economia. Porque Paulo pregava Jesus, aquele que salva, cura, liberta, aquele que nós devemos pregar. Que a nossa vida seja, como a palavra mesmo diz, um espetáculo vivo para o céu, em nome de Jesus. Quando eu me deparo com aqueles versículos que falam a respeito do espírito maligno, dizendo que eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Eu automaticamente me levo nessa situação e eu me pergunto, Senhor, e se fosse eu nessa situação? E eu te convido a pensar também nesse momento, e se fosse você? Será que esse espírito iria te confrontar? Que nós sejamos pessoas que saibam usar a autoridade do céu que está sobre a nossa vida em nome de Jesus. Sabendo que não fazemos nada por nós. Não são as nossas mãos. Mas é a mão de Deus através da nossa vida. Porque Ele escolhe nos usar. E nós escolhemos ser canal da bênção dele ou não. Então, escolha hoje ser um canal da bênção de Deus, em nome de Jesus. Amém? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.